Galera, tudo bom com vocês? A Prof tá aqui nesse contato virtual, né? A gente tá ficando craque em gravar aula, em mexer em redes digitais, ter esse contato. É legal até que a gente aprende a ter o que são esses gêneros virtuais, tá? Antes de explicar a aula de hoje, o que eu queria estar falando com vocês? Que eu recebi pouco retorno, na verdade, de vocês tirando dúvida nos fóruns. E se vocês não dão esse retorno para mim, a prof acha que vocês estão entendendo tudo, tá? Então, eu peço para vocês participarem dos fóruns. Quem continue dizendo, prof, enviada atividade, fiz, já terminei. Ou a dúvida que vocês tiverem. Quem tiver vergonha de postar lá no fórum, pode mandar para o e-mail que a prof criou só para esse momento, tá? Sem problema nenhum. Eu tô entrando naquele e-mail em torno de 2 vezes por semana e tô tentando responder, corrigindo aos pouquinhos. E no fórum também eu entro praticamente todo dia. Eu geralmente teria que entrar segunda, quarta e sexta, mas todo dia eu vou lá e dou uma espiadinha e não deixo de dar o retorno para vocês. Então, esse contato para a gente ter agora, ele é fundamental para eu saber como vocês estão lidando com tudo isso, no que eu preciso melhorar, no que eu preciso me aperfeiçoar. Às vezes vocês não entenderam alguma questão, mandem lá para mim também. Se precisar, eu dou o retorno das questões lá, a cópia das questões para vocês, eu dou uma explicação maior. Então, eu preciso desse retorno de vocês. Vocês podem também estar fotografando as atividades de vocês, postem no Instagram, pede para o pai, para a mãe postar, marcar a escola, que daí a professora vai estar acompanhando essa rotina de estudo que vocês estão tendo agora em casa. E a gente precisa manter essa rotina de estudo, porque afinal de contas a gente não está de férias, né? Aconteceu isso tudo e a gente teve que se reinventar. Na aula de hoje, o que eu preparei para vocês? A gente já estudou em sala de aula sobre a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Então, eu trouxe aqui só para vocês relembrarem rapidinho as oxítonas que são acentuadas. Então, a hora que vocês estiverem assistindo, deem uma olhadinha, relembrem se precisar, voltem lá na apostila, tá? Quais são as oxítonas que são acentuadas, as terminações dela. Aqui tem 2 tabelas. A de cima quando é acentuada e a de baixo a terminação quando não é acentuada, tá? A segunda são as questões paroxítonas. Lembrando, o que é uma oxítona, paroxítona e proparoxítona? Uma oxítona é quando ela tem a última sílaba tônica, independente se ela tem acentuação ou não. Paroxítona quando tem a penúltima sílaba tônica e proparoxítona quando é a antepenúltima ou as demais tônicas. Qual é a regra das paroxítonas? De todas elas, a paroxítona é um pouquinho mais, não complicada, mas que ela tem umas regrinhas a mais, tá? Então, quando as paroxítonas elas vão ser terminadas? Quando elas terminam em ão ou ãos, ãs, ei, eis, is, us, uns, quando termina em R, em X, em N, em L, ons ou PS. Então, vocês têm o exemplo das palavrinhas do lado. Uma dica legal que ajuda bastante é lembrar da palavrinha rouxinol. Por que a palavrinha rouxinol? Rouxinol tem o R, o X, o N e o L. Então, o que isso lembra? Todas as consoantes da palavrinha rouxinol, elas apresentam as consoantes que são utilizadas na regra de acentuação das paroxítonas. Então, é uma dica que eu dou para vocês, na verdade, que a prof sempre lembra da palavrinha rouxinol. Então, essas são as paroxítonas. E quem aí lembra das proparoxítonas? Todas as nossas proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, fica fácil também, né? Quando eu tenho 3 sílabas e a antepenúltima sílaba, ela tá acentuada, eu já sei que ela é uma proparoxítona. As outras é que eu tenho que analisar um pouquinho mais. Então, temos alguns exemplos de proparoxítonas, mas a regra é clara. Todas elas são acentuadas. Professora, tem uma palavra aqui, eu não lembro se ela é paroxítona, proparoxítona ou oxítona. Primeira coisa que a gente vai olhar, tem acento. Tem acento, daí você vai entrar nas regras, desculpa. Quando não se tem acento, aí a gente sabe que ela não é uma proparoxítona, tá? Outro conteúdo também que a gente trabalhou, que a gente tem que falar quando a gente fala em acentuação gráfica, tá? Que vai aparecer lá nas atividades de vocês, que depois vão ser propostas, é a questão dos encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? É quando na mesma palavra a gente tem 2 ou mais vogais juntos. E esses encontros vocálicos, eles são divididos em 3. Qual é o primeiro? O primeiro a gente chama de ditongo.
que é um ditongo? A gente já estudou em dissílabas, trissílabas, que é a quantidade de sílabas, então di quer dizer duas. Então, ditongo é quando eu tenho duas vogais, e na hora que eu vou separar essa sílaba das palavras, essas vogais elas continuam juntas, elas não se separam. Então, a gente tem exemplo, pai, que ela não se separa, ela é uma monossílaba, sério, então quando a gente faz a separação silábica aqui, as vogais não se separam, e coração, elas não se separam. Se vocês olharem, a gente tem o que a gente diz de vogal e semivogal. O que quer dizer essa vogal e semivogal? Algumas pessoas chamam de vogal forte e outras chamam de vogal fraca. No caso aqui, a semivogal é I, e aqui a semivogal é o O. Então, quando a gente pronuncia, é aquela vogal que ela quase não aparece. Por isso que a gente chama de semivogal e vogal. Esses ditongos, eles têm duas divisões também, que é o ditongo decrescente, que ele vai descendo. Então, a regra, primeira vogal você pronuncia num som mais forte, depois a segunda vogal num som mais fraco. Então, pão, o que é o pão? O A, ele faz uma pronúncia maior do que o O. Leite, o que a gente pronuncia mais? Lei, e o I ele vai perdendo a força que ele tem. Por isso que a gente diz que ela é decrescente. E crescente quando é ao contrário. Primeiro você tem uma semivogal e depois uma vogal. Linguiça, então o U a gente praticamente não pronuncia. Gênio, genio, o O a gente pronuncia mais forte. E espécie E, o E a gente pronuncia mais forte. O que a gente percebeu aqui? Que o I, ele é uma semivogal. Então, tanto no caso de decrescente como crescente, esse I ele aparece como uma semivogal. Então, já fica aí uma regrinha para vocês saberem. Então, relembrando, ditongo é quando as vogais não se separam dentro das sílabas. Depois, ainda falando de encontro vocálico, a gente tem a regra do tritongo primeiro. O que são os tritongos? 3 vogais dentro da mesma sílaba. Uruguai, saguão, Paraguai. O que acontece? A gente vai ter sempre a presença de 2 semivogais e uma vogal só. E o hiato? O que é o hiato? É quando a gente tem essas vogais e a gente vai separar essa sílaba. Essas vogais, elas se separam. A gente diz que as vogais, elas brigam. Elas não podem... É ao contrário do ditongo. Ditongo, elas ficam juntinhas. No hiato, elas vão se separar. Saúde, país, ruim. Então, a gente conseguiu fazer a separação dessas vogais. Então, os encontros vocálicos são divididos em 3. Ditongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais juntas. E o hiato, quando as vogais na palavra ela tá junta, mas na sílaba ela se separa. O que vocês vão fazer, tá? Depois de ver essa videoaula, se precisar ver 1, 2, 3 vezes, vocês vão lá na apostila, na página 44 e 45, fazer o exercício de 8 a 10. E lá tem uma explicação um pouquinho também. E depois o caderno de atividade de vocês, da página 28 a 32, o exercício de 1 a 6, que daí vai falar sobre monossílabas, a classificação quanto à quantidade de sílabas, lembram? De sílaba, trissílaba, pentassílaba. Vai falar sobre acentuação de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, ele vai estudar tudo aquilo que vocês já viram que a professora passa hoje, tá? E ainda, lembram de hiperônimos e hipônimos que a prof falou para vocês? Vou respirar um pouquinho. Hiperônimos grande, quando a gente fala é algo mais genérico, e o hipônimos quando é algo mais específico, tá? Hiper, grande, e hipo, pequeno. Aqui eu trouxe exemplos. Hiperônimo de esporte, então quais são os seus hipônimos? Natação, judô e futebol. O hiperônimo são os alimentos, quais são os seus hipônimos? A maçã, a carne, o peixe, a bala. E aqui, os hipônimos e hiperônimos. Então aqui dentro... Tá ruim, eu sei aí pra ver, mas pelo desenho a gente consegue identificar, né? Então, hiperônimos animais e os seus hipônimos. O tucano, o tigre, o peixinho. Aqui o hiperônimo é a planta e depois vocês têm espécies de plantas. Vocês têm alguns insetos e outras coisinhas ali pra vocês estarem vendo e fazendo, tá? Isso aqui é só pra relembrar. Porque a prof também passou o caderno de atividades para vocês, com algumas atividades lá de exercício de 1 a 6, que é sobre hiperônimos e hipônimos. Então, essa é a aula de hoje para vocês. Olhem com calma, olhem 1, 2, 3 vezes. E se vocês tiverem dúvida, não esqueçam de enviar para a professora. E um último recadinho, fiquem em casa, porque daqui a pouquinho a gente está junto.
Beijos virtuais, se cuidem e tô com saudade.